Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, um atraso ligeiro de 4 minutos, nós pedimos desculpa. O Think Tank, como eu dizia, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para nós fazermos a análise política da semana que se passou. Política e económica. Ora, eu desconfio que a análise de hoje vai ser essencialmente política. Eu ia começar, eu tinha combinado com o Jorge Morrão hoje de manhã a traçarmos o menu deste programa baseado nas investigações que iríamos ter, ou que estamos a ter. Só que, entretanto, apareceu casos mais graves, apareceu o comunicado da Procuradoria-Geral da República que envolvia o Primeiro-Ministro nas próprias investigações em curso por parte da Justiça, e isto mudou-nos completamente o enquadramento. E tínhamos também combinado falar dos últimos dias do comportamento do Presidente da República. O problema é que nas últimas horas tivemos uma evolução avassaladora de acontecimentos que levou à demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Ou seja, aquilo que durante 8 anos, pela sucessão de casos, casinhos e casões em que se veio envolvido, mas que não conseguiram deitar abaixo, desta vez António Costa demitiu-se mesmo. E, mais importante do que isso, anuncia que não se recandidata ao cargo de Primeiro-Ministro. Ora, antes de irmos à análise, quero só lembrar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Dizer Idade. Agora sim, vamos lá para a edição de hoje. Joaquim Aguiar, por onde é que quer começar? Camilo, isto é o problema das trombetas e... Do céu? Não, as trombetas pronto, tá bem. E as pedras das muralhas em Jericó. Em Jericó, sim. E, de facto, tocaram as trombetas e caiu a muralha. O que mostra como o nosso regime político é frágil. Mas também mostra que é um regime político repetitivo. Esta Terceira República está a desagregar-se exatamente como outra, a Segunda República. Com Marcelo Caetano. Com outro Marcelo. Não. Então. Com Afonso Costa. Com Afonso Costa. Não, onde Marcelo Caetano... Mas essa era a Primeira República. O Marcelo Caetano é uma coisa para... é um chá para senhoras. Não, Afonso Costa é que é o verdadeiro eixo inspirador daquilo que aconteceu agora com o Afonso Costa depois do José Sócrates. Mas é tudo boneco de barro do mesmo barro. Isto é um bloco que se vai molhando à medida que se quer fazer um boneco. E remodelando. E depois modela e remodela. Mas até que chega à situação que uma jornalista explicava na semana passada, que era: estamos presos de 2 galos que se olham um para o outro, mas que para mim eram 2 galos de Barcelos de barro que não só não cantavam, como também não podiam ser assados. Portanto, era só prejuízo para o industrial do aviário. Agora, tirando estas descrições das notícias, tal como têm estado a aparecer e vão continuar a aparecer nos jornais, vamos lá à interpretação de fundo. O que aconteceu não tem nenhuma surpresa. É a ordem natural das coisas a funcionar. Joaquim, mas deixa-me lá, vamos lá um bocadinho fazer história. Nós tivemos 2 primeiros ministros abraços com a justiça. José Sócrates, que saiu e depois é que é preso, e agora temos António Costa, que sai porque a Procuradoria diz no comunicado que se vai abrir um inquérito autónomo a António Costa. Ele dizia até hoje no seu discurso, não sei se já começou ou se vai ser feito. Mas
quando olhamos para trás, e por causa daquilo que o Joaquim estava a dizer, ficamos com uma dúvida, que é, nós estamos perante um caso que de per si justificava uma demissão, ou isto fugiu completamente, porque no passado já vimos António Costa envolvido em tantos problemas, que desta vez, eu lembro antes dele ter feito o discurso, que havia muita gente que duvidava que ele fosse demitir. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Ele perdeu o pé, ou a sucessão das coisas em 8 anos provocou uma espécie de deterioração das condições de governação, que aliás que não é nova, que já tinha acontecido até com primeiros-ministros anteriores, com maiorias absolutas, curiosamente. O que é que aconteceu? Camilo, o resumo é disto que a casa gasta. E, portanto, obedecendo à ordem natural das coisas, repetem a mesma coisa que o Afonso Costa já tinha feito. Mas podemos recuar, designadamente durante o século XIX, com as sucessivas regenerações que se introduzem na vida política portuguesa para tentar esconder aquilo de que não se quer falar. O que aconteceu ao António Costa é o preço que se paga por não ter usado a política quando devia ter usado, escondendo-se atrás da justiça. E o paradoxo é que é a justiça que finalmente levanta o lençol para se ver quem é que estava deitado naquela cama. Mas quem estava deitado naquela cama é quem mandou fazer a cama com aqueles lençóis. E, portanto, aquilo que vai ter de pagar paga por ele e pelos amigos dele. Ora, Joaquim, acha que António Costa alguma vez imaginou que seria a justiça que ia dar cabo dele? Porque, repare, o PS e ele próprio nunca reconheceram o que aconteceu durante o tempo de Sócrates. E o PS fez de conta que não tinha acontecido nada. Inclusive, António Costa vai buscar para junto dele gente que trabalhou muito de próximo com José Sócrates. Augusto Santos Silva, Vieira da Silva, Maria Manuela Leitão Marques, e toda aquela... O João Galamba, que tinha sido próximo de José Sócrates. Ou seja, António Costa vai buscar gente que trabalhou muito próximo de Sócrates, que dizia que nunca tinha sabido nada. E agora a pergunta é esta. António Costa, isto não mostrava que António Costa achava que era imune à justiça? Camilo, o José Sócrates não era uma erva daninha no meio de rosas dos socialistas. Não, ele era um produto típico do socialismo, tal como é imaginado por um jovem da Covilhã e que pensa como é que se pode ser rico num prazo muito curto. E, portanto, quando nós isolamos José Sócrates, esquecemos que ele é um produto daquilo que nós devíamos estar a atacar e a denunciar. E aquilo que devíamos estar a atacar e a denunciar é o chamado partido do meio, que quer, como a águia de duas cabeças, quer comer dos dois lados. Ora, em política não se pode comer dos dois lados, porque acaba por ficar envenenado. E de facto, aquilo que aconteceu ao António Costa é a verdadeira vingança dos que querem castigar José Sócrates. Porque não foi castigado quando devia ter sido e acaba por generalizar as razões de queixa do Partido Socialista a todo o Partido Socialista.
Isto porque, eu termino já, Sim. porque são os partidos políticos que têm a responsabilidade de selecionar os seus dirigentes e os seus militantes, porque têm um alvará justamente para fazer isso. É que um partido político não existe porque um senhor se lembrou de organizar um partido e arranjar umas assinaturas. Não. O partido político existe para cumprir determinadas funções, uma das quais é selecionar o seu pessoal dirigente. E, se não tem com qualidade, não pode apresentar-se para ocupar lugares de qualidade. E por isso é que certas coligações se justificam só para conseguir esconder as deficiências. Que foi o caso. Deixa-me aqui ao Jorge. Jorge, qual é que é a tua leitura disto tudo? Eu até vou cometer uma pequena inconfidência. Hoje de manhã, quando falávamos sobre este assunto, para ti não foi uma inteira surpresa? Não. Eu tinha lido a entrevista, li com cuidado a entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Por causa da corrupção. Uma entrevista que deu a Felícia Cabrita, e eu fiquei muito admirado pelo tom, diria, não seria agressivo, mas frontal, com que ele revelou que a política estava corrupta. Achei estranho, e depois também achei estranho o facto de não ter sido usado pela imprensa, para a comunicação em geral, aquela entrevista. Lida esta entrevista à luz do que se passou hoje, então eu percebo o que é que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça estava a dizer. Mas não estás a querer dizer que ele sabia do processo? Eu não estou a dizer que ele sabia do processo, mas ele sabia sabe o que é que se passa dentro da Justiça e o que é que se passa em relação às investigações que a Justiça tem que fazer sobre a política. Jorge, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Eu li a entrevista e por acaso penalizo-me por não ter falado dela nos últimos dias, mas eu olhei para a entrevista e fiquei assim, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: então, mas espera aí, vocês é que são os juízes? Há corrupção. Vocês são os agentes da Justiça, são vocês que têm que tratar disto. Pronto, e, portanto, o senhor está a confessar um problema da própria classe. Não, ele confessou o problema, a entrevista é uma confissão do problema da política em relação à Justiça. E o paradoxo de António Costa, que é paradoxal no fundo, é que tem que sair primeiro-ministro porque não conseguiu fazer política na Justiça que permitisse que a Justiça fosse mais célere. Portanto, paga por isso. Mas achas que ele queria mesmo isso? Pronto, essa é a pergunta. Eu tenho muitas dúvidas. E aí vem a nossa, vamos lá ver, vem a nossa especulação sobre, mas afinal, o que é que a política quer com a Justiça? Mas eu tive a ouvir vários comentários e o que as televisões passaram. Eu, enfim, também faço uma inconfidência. Eu não vejo televisão, porque acho que a televisão é uma reprodução do Parlamento e dos aspirantes a políticos e, portanto, em vez de analisarmos política, cada um faz a política partidária e a política do seu interesse, portanto, não tenho grande admiração para a televisão, os jornais já não, os jornais leio-os com muito cuidado, mas a crise esta é tal profunda que me dediquei a ver as televisões. E o que é que eu gostava de transmitir aqui aos nossos ouvintes? Esta crise é uma crise fantástica para a democracia, porque revela duas coisas: que há dois poderes, afinal, na sociedade portuguesa, um porque decidimos entrar na Europa e outro porque decidimos respeitar a independência do poder judicial. E o diabo chegou. Aquilo que se dizia, o diabo chegou, e o diabo tinha chegado com os credores e agora chegou com a justiça. E chegou para revelar a doença que tem este regime democrático. E nós temos que parar e pensar porque é que dois primeiros-ministros, um sem estar em exercício e outro em exercício, são confrontados
com problemas judiciais que estão relacionados com negócios que o Estado faz com privados e em benefício próprio. E a pergunta que temos que fazer é assim, mas isto é novo na política e no mundo dos homens? Não. Todos os filósofos, todos os, enfim, dirigentes religiosos, tudo tem sido feito à volta de uma palavra-chave que é preciso que haja ética na política. E o mais interessante é que é um primeiro-ministro republicano que, na admissão, não consegue falar nas palavras simples de virtude, de integridade, de ética. Só fala na lei. Mas a pergunta é, mas há leis que são superiores à lei dos homens que está na Constituição ou não? Há. E uma delas é aquilo que ele teve que ser confrontado. Por mais que ele esteja dentro da lei, há coisas que já não se conseguem resolver, que é a capacidade que ele teria de executar o seu lugar de Primeiro-Ministro depois de ter sido alvo desta suspeita. E depois o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós temos que nos estar preparados. Vai acontecer uma campanha relativamente à Procuradoria-Geral. O Primeiro-Ministro começou já a fazê-la, dizendo que foi por um comunicado, portanto disse várias vezes, portanto denegrindo a forma como foi feito o diálogo entre as instituições. Mas não tem de haver diálogo, Jorge. Aquilo é não, justiça. certo, mas quer, Mas é preciso dizer quer criar já um inimigo. Sim, é claro. O inimigo foi intencional, ele repetiu, como tu disseste, para aí 6 ou 7 vezes. Omitiu aquilo que pode estar a passar com os ministros, omitiu aquilo que o Presidente da República lhe tinha dito sobre o Ministro Galamba, em que parece que toda a gente já sabia que havia um processo, e que mesmo assim quis manter, e é confrontado com uma coisa muito simples, que é, eu já não consigo exercer este cargo, e dizendo que não, afinal o cargo de Primeiro-Ministro é diferente do Ministro. Mas a pergunta é, e quem é que fixa o padrão de virtude, de integridade, de respeitabilidade dos interesses públicos num governo? É o Primeiro-Ministro. E, portanto, isso ele não pode estar a acusar os ministros que também estão sob suspeição, porque ele também está, mas há uma coisa que ele não pode dizer. É que ele sabia, porque já tinha sido dito, escrito no comunicado do Presidente, o que é que se tinha passado com aqueles ministros. Agora, a pergunta que nós temos que também fazer é, mas de onde é que vêm todos estes casos? E nada é novo também na política. A ligação entre a política e os interesses dos políticos sobre os dinheiros públicos e do setor privado sobre os dinheiros públicos é secular. Foi por isso que se evoluiu na democracia. Foi para separar os poderes e foi para haver uma transparência, uma vigilância sobre os negócios que o Estado faz com quem quer que seja. E, portanto, nada disto é novo. Agora, qual é a resposta que nós temos que ter mais importante para a democracia, na minha opinião, neste momento? A resposta mais importante tem que ser o PS a dá-la. Que é? Que é o PS não quis que se fizesse o julgamento político de José Sócrates. Exatamente. Dizendo que há justiça o que é da justiça. O PS não pode agora fazer a mesma coisa, não fazer o julgamento político de António Costa, dizendo que há justiça o que é da justiça. Quando o próprio Primeiro-Ministro, quando se demite, diz isto vai demorar muito tempo. Então o que é que pode-se para o PS preparar? Tem dois caminhos. Ou escolhe o caminho de dizer aqui erramos, há várias coisas que erramos, a maneira como conduzimos. Eu recordo às pessoas para irem ver o último debate entre António Costa e António José Seguro. Eu lembro. E na última parte do debate, António José Seguro faz uma insinuação, cria uma suspeição sobre quem estava António Costa e com quem lidava. E a verdade é que o Partido Socialista não quis, omitiu no fundo, essa insinuação, essa suspeição, escolheu o dirigente que queria e o país também escolheu o dirigente que queria para liderar. E, portanto, temos todos alguma responsabilidade pelo estado atual das coisas. Não vamos aqui estar a iludir, todos temos uma responsabilidade.
E por isso é que é importante a reflexão do Partido Socialista. Muito menos importante que a reflexão da oposição. Porque a oposição só se pode, só pode estar satisfeita por ter uma oportunidade de ocupar o poder. Mas o Partido Socialista tem uma outra responsabilidade. É de nos dizer como é que quer que os portugueses olhem para os poderes políticos. Porque se não o fizer, se quiser outra vez meter a cabeça na areia e dizer à justiça, isto é muito simples, Camilo, se aparecer um novo dirigente político a liderar o PS e vier dizer que há justiça ou que é da justiça, a única coisa que eu digo aos portugueses é preparem-se, porque normalmente o ciclo de investigação do Ministério Público são 7 a 8 anos. É verdade. Só demoramos 7 a 8 anos a descobrir o problema. Porque, na essência, o que não pode haver é um primeiro-ministro que se caracterize com a ideia de habilidoso. Porque, reparem, a habilidade é de tal forma que há um dia atrás nós estávamos a discutir o que o primeiro-ministro fez ao Presidente da República. É verdade. Que foi desafiá-lo, inferiorizá-lo, menorizá-lo com o fecho ao debate, o meu ministro João Galamba, que por acaso o Presidente da República achou que devia ser demitido. E que por acaso foi constituído arguido. E no dia a seguir. Portanto, os portugueses têm que analisar isto de uma forma um bocadinho mais menos partidária, menos tribalista e pensar, isto não é maneira de se ver a democracia. Porque a democracia tem que ser entre homens bons, íntegros, o que seria normal, mas não. Estamos só a discutir a lei. Mas então vamos atribuir a resolução de todos os problemas da sociedade aos tribunais e às polícias? Qual é a parte negativa desta crise? A parte negativa desta crise é que a resolução dos problemas políticos, em vez de surgir dentro do sistema político, está a surgir através do sistema social. Isto já se passou em vários países. Em Itália foi é o caso mais evidente. É verdade. E qual foi o resultado da chegada da justiça à Itália? Descredibilização completa do sistema partidário. Os atores principais ou eram doidos, ou eram palhaços, ou eram humoristas. Eram personagens estranhíssimos, ou extremistas. E, portanto, ninguém tem coragem de ir para a política quando a política depois se faz com denúncias para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária para eliminar o adversário. Não se elimina o adversário, não se reduz o adversário à sua insignificância, não se ganha um debate no Parlamento, ganha-se um debate se aquele tipo for na comunicação social frito na praça pública através do sistema judicial. Isto é a parte menos boa disto. Porquê? Porque nos entregamos como se uma organização fosse gerida, com todo respeito, pelo Comitê de Auditoria. Não pode ser. Porque o Comitê de Auditoria está lá para resolver Exatamente. os pequenos casos. Não, a essência da organização não pode ser através do Comitê de Auditoria. Tem que ser a ética da organização, a ética da instituição, é também dos indivíduos. Se nós quisermos pôr isso todo numa fórmula apenas institucional orgânica, o resultado prático é este. É a paralisação das instituições. Há já um artigo da Ciência Simões no Expresso que diz que propõe já a Francisco Assis para líder, mas há uma expressão que ele usa que é uma expressão que eu acho que é feliz. Se o PS não souber o que está a fazer, afunda o PS e afunda o país. Porque o problema, esta admissão não é igual à de Zé Sócrates. Eu também acho que não, mas gostava de ouvir porque é que tu dizes isso. Não é igual a Zé Sócrates. Esta admissão não é igual a Zé Sócrates. Zé Sócrates é admitido porque excedeu-se naquilo que fez de políticas públicas, que endividou o país e depois meteu-se em negócios, ao que parece, mas o grande crime político foi-nos ter levado à bancarrota. É. O país não aceitou a solução que foi imposta e depois foi António Costa que, para não julgar Zé Sócrates politicamente e poder atacar Pedro Passos Coelho, atirou o problema para a justiça. Então agora a pergunta é, mas nós vamos resolver os problemas de todos os primeiros-ministros socialistas na justiça?
É assim que vamos resolver? Não pode ser. E porquê é que não pode ser? Porque se isso for assim, então há uma coisa que fica clara. As pessoas não preferem o sistema partidário nem o sistema democrático. Porque, afinal, a forma como são eleitos os dirigentes não é para gerar melhores dirigentes. É para gerar dirigentes ou populares ou habilidosos. Dirigentes que navegam a onda, vão atrás das correntes, passeiam-se e, portanto, fazem tudo o que têm feito. E, portanto, eu diria que esta é uma crise política muito mais profunda. Julgo que a maior responsabilidade na sua solução vai ser no Presidente da República e no Partido Socialista. E o que é que achas que o Presidente vai fazer? Achas que vai convocar eleições antecipadas? Eu não Ou vai ter quero... a infeliz ideia de nomear um Primeiro-Ministro? Eu julgo que o Presidente da República... Não vou antecipar o que vai o Presidente da República, nem tenho essa pretensão de saber, nem ter acesso à informação privilegiada, nada disso. A única coisa que eu acho que o Presidente da República deveria pensar fazer é perceber como é que o Partido Socialista quer explicar a crise ao país. Porque se o Partido Socialista for suficientemente honesto com aquilo que se está a passar, porque há uma coisa que nós temos de ter noção, Camilo, que não nos iludamos. Não é pelo facto de António Costa se demitir que se demitem as redes de interesse associadas ao Partido Socialista e aos interesses do Estado e ao Orçamento do Estado. Não, nada disso. Ou seja, as pessoas que estão ligadas a redes de interesses e que têm ligação ao Orçamento do Estado só estão à espera de qual é o próximo que eu possa ter acesso. Ora, é nesse acesso e nessa rede de interesse que o país tem que cortar. Porque foi isso que a Troika quis fazer. Não é por acaso que foi numa ligação entre um banqueiro e um político que se gerou uma crise de sociedade. Nós não tivemos uma crise só de bancarrota. Nós temos uma crise moral. E a crise moral e de valores. As pessoas não acreditam na política, não acreditam menos nos banqueiros, acreditam menos no setor privado. Portanto, esta crise é uma crise mais profunda porque é uma crise sobre as instituições. E, portanto, ou o Partido Socialista reconhece que tem ali um problema e que tem que mudar a agulha, ou então se vai mudar, enfim, só a personagem para manter tudo igual, então a crise vai ser muito mais profunda. E eu julgo que, só porque eu vi nas televisões, tu dizias-me que houve um comentador, antes desta nossa conversa, que houve um comentador que veio dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tinha... o país já tinha mudado a forma como... É verdade. Não. Como olhava para o Presidente. Como olhava... Não. A comunicação social, entre aspas, foi instruída pelos poderes existentes, que eram os de António Costa, para começar a olhar para Marcelo Rebelo de Sousa de forma diferente, porque Marcelo Rebelo de Sousa estava a atacar todos estes problemas que o Primeiro-Ministro agora tem Eu já vou voltar com está a lidar. Mas gostava de perguntar ao Joaquim. Joaquim, como é que o Presidente vai levar o PS a analisar o problema, tal como dizia o Jorge? Ou o PS vai fazer de conta, como fez com António Costa, que não se passou nada com a José Sócrates? Para o Presidente se decidir e escolher a via por onde quer avançar, tem que refletir sobre Américo Tomás. Então... Porque está exatamente na mesma posição. O Américo Tomás também sabia todas as regras e recomendações do antigo regime, do Estado Novo. O modo como se revelou incapaz de resolver a crise do Estado Novo faz dele um evidente culpado político de tudo o que de errado aconteceu a partir do momento em que o Estado Novo perdeu as rédeas da condução política.
Marcelo Rebelo de Sousa, que sabe isto perfeitamente, porque não viveu por dentro, mas viveu pelo lado, hoje vê-se exatamente na situação do Américo Tomás. Não está autorizado a criticar a democracia, mas também não está a fazer nada para revitalizar a democracia. Porque preferiu apoiar António Costa na sua conquista do poder em 2015 e agora não sabe o que fazer com esse António Costa que promoveu, sustentou e que ainda hoje, se não fosse a decisão de António Costa de se demitir, ainda hoje o Presidente da República andaria com o Primeiro-Ministro a passear-se nas avenidas de Lisboa. Porquê é que isto aconteceu? Porque não se quis analisar o que é que foi a mudança política de 1974. Porque se preferiu contar a história heroica dos que mudaram o regime. E como não se quis analisar como é que o regime anterior caiu, acabou por se condenar o regime seguinte a não poder ter sucesso, porque não tinha como utilizar a descrição do fim do regime anterior para servir de métrica, para servir de padrão para identificar aquilo que não se pode fazer. Joaquim, e como é que nós, neste momento, podemos evitar isso? Que é a pergunta que o Jorge fazia há bocadinho, que é como é que o Presidente da República agora vai conduzir o PS a fazer essa análise que António Costa não quis fazer? O Presidente da República tem um poder que não tem usado, que é o poder de explicar aos portugueses o que é que está a acontecer. Mas explicar bem, isto é, explicar com o rigor de um professor de Direito que deve saber, tem a obrigação de saber mais do que aquilo que ele tem mostrado nos discursos que faz. Joaquim, então, mas isso leva-nos à segunda parte, que é, se nós olharmos para a última semana da praxis do Presidente da República, ficamos espantados. Não, ficamos com grande admiração pelo Américo. Pronto. Isso eu percebo que o problema é que nós vimos o Presidente da República envolver-se em duas polémicas estúpidas. Fala sempre demais. Falou demais no bazar diplomático. Não, ainda por cima, houve nas ruas. Exatamente. Quem se dirige a ele a dizer que fala demais. Exatamente. Como é que um Presidente assim agora vai conseguir fazer essa tarefa que o Joaquim estava a dizer? Diria o Dr. Mário Soares que o Presidente da República se pôs a jeito. Muito e, de facto, o pôr-se a jeito significa que as pedras da muralha estão todas a cair em cima dele. Exatamente. Mas porque se pôs a jeito. Exato. E dentro dessa atitude preguiçosa de não querer falar dos erros cometidos, sempre à espera de que ninguém os visse, acabou por colocar o sistema partidário português numa posição insustentável, porque são os partidos políticos que têm alvará para escolher os protagonistas políticos. Com certeza ainda se lembram da crítica que se fazia aos independentes,
que não entravam nos partidos e que depois eram um perigo para a democracia. Porque os independentes, estando integrados num partido, tinham um padrão de comportamento que o próprio partido fiscalizaria. Ora, o que se verifica, como está a acontecer, é que os partidos não fiscalizam os seus membros e acabam por ser aqueles que dão cobertura aos candidatos à legitimação. Como os candidatos acabam por ganhar eleições, ou como aconteceu com António Costa, com maioria absoluta do seu partido, então ficam automaticamente legitimados. E todos os erros que cometeram ficam lavados como se tivessem passado por um banho de lexívia. O que se esqueceram foi que quem passa por um banho de lexívia fica com a pele em muito mau estado. E, portanto, é como estão agora os responsáveis políticos do Partido Socialista. Estão com a pele queimada, porque se queimaram ao querer entrar, porque ainda não sabemos como é que eram os negócios, ao querer entrar nos negócios, que parecem ter tudo de igual ao que foram os negócios da Wolframio. E como se sabe, eram os negócios de Wolframio que estavam na origem da fortuna da família de José Sócrates. Portanto, essa repetição chega a ser chocante que não se apercebam do ridículo em que não haja uma sindicância da política sociedade portuguesa. Sim, e que não haja uma sindicância da sociedade tendente a evitar a repetição destas situações. Ora bom, essa sindicância tem de ser feita como direito da entrada na vida política. E, portanto, os próprios partidos, que andam sempre à procura de financiamento para as suas campanhas, têm de reconhecer que antes do financiamento têm de cumprir as regras da entrada na vida política. E para entrar na vida política precisam ter competência e limpeza de alma. Deixa-me voltar ao Jorge. A mesma pergunta para ti, antes de irmos para um passo mais adiante, que é, como é que agora se vai levar o PS a fazer este reconhecimento de erros passados que não fez com António Costa? Eu, se calhar, estou aqui tentado a discordar do Jardim com o Joaquim sobre o papel do Presidente da República. Eu julgo que o Presidente da República pode, nesta crise, safar o mandato e não ser conotado, como o Joaquim estava conotado, dar mais relevância ao Américo Tomás. Porque é que o Presidente pode safar o mandato? Porque se é verdade, a leitura que as pessoas vão fazer naturalmente é como é que dois primeiros-ministros do Partido Socialista são, para além de vários ministros já terem sido arguidos, uns presos, os outros porque não se sabe bem por causa das questões processuais, que no final até parece que os factos foram provados, mas processualmente conseguiram ultrapassar e não foram presos. E porque a justiça é lenta. Se o Presidente da República quiser fazer o papel de explicar ao país porque é que nós temos estas crises, porque estas crises, vamos lá ver, a crise do soberano com a justiça é uma crise histórica da política. Por isso é que a democracia é um regime fantástico porque permite a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a separação de poderes. Mas não é só a democracia, é a separação de poderes. E uma comunicação social livre. Sim. Que já nós sentíamos que não estava a acontecer com a política arrogante de quem se mete com o PS leva. Exatamente. Pronto.
E, portanto, se o Presidente da República quiser fazer esse papel de interpretar, então vai obrigar a que os partidos, quando apresentarem os seus dirigentes, percebam quem é que estão a apresentar. É como se aquele formulário de cumprimento do António Costa. de António Costa de normas éticas agora tem um receptor original, que é o Presidente da República, que vai fazer a investigação. Dizia-me um amigo há vários dias que nos Estados Unidos, para um tipo de exercer certos cargos políticos, há uma investigação brutal das instituições do Estado. Mesmo assim, o Trump foi eleito presidente. Verdade. Portanto, também não Está é... à beira de ser reeleito. Eu, quando vi a admissão de António Costa, só por facto de ser suspeito, lembrei-me o que se está a passar na América com Trump, que se vai candidatar e tem a melhor... Exatamente. Bom, e isto leva a um problema, e por isso é que eu trago esta questão de Trump e de António Costa, e a questão da democracia das maiorias, para as pessoas perceberem o seguinte: a democracia pode eleger um bandido. É preciso ter noção disso. É verdade. A ética não se coaduna com a ideia da maioria. A ética é uma coisa muito mais complexa. Dizia-me um professor de ética que eu tive que a melhor forma de ver a ética do indivíduo era perceber aquilo que ele fazia quando não estava a ser observado. E o que nos faz pensar o que era esta política sem a observação do poder social. Porque o poder social, para fazer tudo isto, e teve que fazer com uma certas punhos de renda, que mesmo assim António Costa, e essa é a parte onde eu não gostei do discurso. António Costa acho que se cedeu nas palavras, porque era natural que ele tivesse defendido a sua presunção de inocência, normalíssimo. Ele não sabe do que é acusado, não sabe qual é a suspeição. Mas o que me preocupa não é essa parte do discurso. Mas o que me preocupou no discurso foi: eu quero a justiça, eu quero a justiça. Não o disse, não teve coragem de dizer, porque isso, enfim, iria soltar contra ele, mas foi falar no comunicado da PGR. Cria uma espécie de uma deferência especial sobre a PGR em relação a ele próprio e à figura de Primeiro-Ministro. A pergunta é se queria-se, então punha na lei. Tem poder, até tem maioria absoluta. Agora vamos à história dos homens para nós percebermos isto. As monarquias absolutas foram feitas com distribuição de bens que o rei fazia para comprar o quê? Para comprar os interesses, para comprar reciprocidades, para comprar fidelidades e para comprar os parentes. E isto tornou-se a política. O que nós estamos a fazer, quando há pouco me dizia, mas agora o Orçamento de Estado, o que é que vai acontecer ao Orçamento de Estado? E eu disse, olha, pode ser que pela primeira vez os interesses que estão ligados ao Orçamento de Estado agora se assustem e que percebam que se calhar não é bem aquele interesse que vai ser defendido. Portanto, isto faz parte da política, não é uma coisa nova. O que nós temos que perceber é o que é novo. O que é novo foram os pecados que a sociedade portuguesa cometeu nos últimos anos e que não tem a coragem de os espiar. E o maior pecado foi a forma como José Sócrates introduziu o conceito de política. O conceito que eu, sendo eleito, tendo uma maioria absoluta, posso fazer aquilo que acho até levar o país à bancarrota. Incluindo fazer negócios a meu favor, em benefício próprio. Mas a questão do interesse próprio e do interesse público também é um assunto estudado em ética, não é um assunto só estudado nas leis. E, portanto, como nós tiramos da equação a religião e pusemos tudo na lei, então esquecemos do que é a virtude de um homem a conduzir os negócios públicos. Que qualquer pessoa normal sabe o que é um homem bom, um homem honesto, um homem íntegro, percebe? Quer dizer, não precisamos de tirar nenhum curso superior para nós percebermos com quem estamos a lidar. Ora, nós retiramos isso da política. Quando o Joaquim diz os partidos têm um alvará para escolher os dirigentes, então nós o que estamos a dizer aos partidos é vejam lá, quando escolheram os dirigentes, é a mesma coisa que se passou com a... Porquê é que a extrema-esquerda ataca sempre a Igreja com os temas dos padres que estiveram envolvidos nos abusos sexuais?
porque quer destruir a instituição com o comportamento de um indivíduo. Ora, nós, se universalizarmos que afinal o comportamento do indivíduo na política pode ser aquele, então o que nós estamos a destruir é a instituição da política. E aí é uma das poucas coisas que eu acho que António Costa teve muito bem na forma como ele referiu. No caso de Primeiro-Ministro, a sua não demissão era o regime afundava imediatamente. Porquê? Porque qualquer pessoa perceberia, era a mesma coisa que haver uma suspeição que o Papa estava envolvido. E isso é muito importante. Mas atenção, que eu tenho quase a certeza, que se hoje o Ministério Público tivesse anunciado uma investigação apenas de João Galamba, António Costa ia tentar não se demitir. Estou absolutamente convencido disso. Mas, Camilo, ele só terá decidido demitir-se, por isso é que vai a segunda vez ao Presidente da República, por causa da questão de ele próprio ser investigado. E eu pensei sobre isso, Camilo, porque ele, e nós já tínhamos falado com o Joaquim sobre a personalidade de António Costa. Tentámos observar a personalidade de António Costa. Porque é que António Costa é arrogante com os adversários? Que é inseguro, tem telhados de vidro e sabe o que fez relativamente a Zé Sócrates, que foi não deixar que a política julgasse Zé Sócrates. Sim, e atirou para a justiça. Mas eu acho que a segunda parte tem muito peso. Não, mas e depois quis dizer que ele era o garante da integridade do governo, sabendo ele, sim, ou podendo vir a saber, que havia ministros que estavam envolvidos em decisões que, como dizia o antigo líder do PSD, cheiravam a esturro. Vamos ver, este não é um caso em que não haja alguma informação. Havia informação disponível. Cheirava a esturro. Agora, o maior problema que nós temos a comentar tudo isto é que vão aparecer dirigentes do Partido Socialista, simpatizantes, e os que vivem desta rede de interesses, a dizer, mas porquê é que eu estou a fazer essa análise se ainda não veio o julgamento? Mas António Costa deu-lhes a resposta. A melhor resposta é dizer o que António Costa disse. O país não pode esperar por um julgamento de um primeiro-ministro. Vai levar muito tempo. Não pode. As pessoas deixam de acreditar na instituição. Sim. E eu acho que essa parte ele teve muito bem. Porque aí percebeu-se que ele percebeu a dimensão do problema. Sendo ele suspeito, arguido, ou vir a ser condenado ou não. Ele percebeu que não podia continuar. E por isso é que eu digo que era muito importante que o Partido Socialista desse um passo em frente e fizesse aquilo que ele fez, que é, então qual é o problema que o Partido Socialista tem a fazer isso? É porque parece que vai matar a galinha dos ovos de ouro. Parece que por esse facto que as pessoas o vão penalizar. Eu julgo que não. Se o Partido Socialista não fizer isso, o que vai criar é uma maior insatisfação relativamente à política. Uma maior insatisfação e a produção de mais dirigentes populistas e mais dirigentes extremistas e mais dirigentes demagogos. Se não fizer uma análise mais ou menos, eu diria, se fizer uma análise tribalista, se fizer uma análise de redes de interesses, Sim. Então não aprendeu nada com esta crise. Esta crise é muito mais profunda que a de Zé Sócrates. E o PSD tem a responsabilidade de ter algum cuidado sobre aquilo que vai dizer. O que é que achas que o PSD devia dizer? É a pergunta seguinte que eu tinha a fazer. Eu julgo que se o PSD se vier dizer que temos que esperar para a justiça, comete um erro. Porque o próprio Primeiro-Ministro não o fez. E, portanto, não vale a pena dizer isso. O que o PSD deveria dizer, na minha opinião, obviamente, é preciso que façamos o julgamento político do que foram as políticas públicas do governo socialista e porque é que isso acontece. E é importante as pessoas que não gostam da economia de mercado e não gostam da iniciativa privada e não gostam de da força, se quisermos, da sociedade civil, percebam que todas as sociedades socialistas, todas elas, sem exceção,
todas, vão sempre à falência, porque já não têm mais para distribuir, que só criaram dívida, e porque há um conjunto de pessoas que se organiza para fazer negócios com o Estado em benefício próprio. Foi sempre assim. E por isso é que é importante haver a concorrência no setor privado, para que os concorrentes, eles próprios se vigiem uns aos outros e não permitem que um faça um negócio mais favorável ao Estado que o outro. Porque se nós tivermos uma relação de um Estado com um único agente económico privado, a probabilidade de haver conluio, cumplicidades e, como dizia o Adam Smith, eu quando vejo os empresários todos juntos numa mesa, fico logo preocupado com os consumidores. É porque estão a tramar o consumidor. Se eu vir um empresário sozinho com o Estado, estou a fazer alguma coisa para benefício de cada um deles. Nenhum empresário se vai sentar com o Estado para dar dinheiro ao Estado. Isso não existe em economia privada. A economia privada é melhorar a minha situação competitiva. Se me derem uma ajuda, e se o Estado me der, ainda bem. Mas não é uma ajuda de mercado. Não é uma ajuda por sucesso, nem por produtividade. Portanto, eu julgo que esta crise e os contornos dela e porque é que ela se dá, são mesmo, acho que são muito relevantes para nós percebermos o estado em que está o nosso sistema político. Joaquim, o que é que o PSD deve fazer? O que é que o PSD deve fazer? O PSD caiu-lhe no colo uma oportunidade fantástica, não é? Camilo, o PSD veio de onde? Veio da ala liberal Da União Nacional, não é da União Nacional, do Marcelo Caetano, que por sua vez vem do cristianismo progressivo, ou progressista. Progressista. Esta origem esta origem doutrinária, seria suficiente para que, ao observar os acontecimentos recentes, tivesse um discurso crítico, construtivo. Crítico, denunciando aquilo que é inaceitável. Construtivo, porque é utilizar essa denúncia para criar novos parâmetros e novas linhas de orientação no campo político. Não é possível pertencer às correntes do cristianismo progressista e confundir nacionalizações com privatizações, indemnizações com compra das empresas nacionalizadas. Porque quando se faz essa confusão, o que se está a fazer é trocar dívida como se fosse capital. E a seguir, quando se põem essas empresas a trabalhar, de facto, onde devia estar o capital só está a dívida. E a recuperação torna-se impossível. Mas a nossa população mudou, envelheceu. O que significa que as estratégias de crescimento económico que se basearam na transformação dos trabalhadores rurais do Alentejo em metalúrgicos da indústria naval, esta transformação não se pode fazer outra vez. Ou se tinha feito a transformação e na base dessa transformação se tinham construído novas empresas e novos setores industriais, ou não é possível agora voltar ao ponto zero da industrialização. Agora já só se pode passar, digamos, dos parâmetros do que é hoje a industrialização, que já passa por inteligência artificial, e trabalhar com isso para criar
os novos setores industriais. Como é que isso liga ao PSD? É a origem do PSD? Como é que chega ao PSD? Sim. O PSD é feito, ou foi feito, por aqueles que, nessa altura, Sim. tinham este tipo de preocupação e comportamento. E o que é que, pegando tudo isso, o que é que o PSD deve fazer neste momento, perante esta crise? Deve-se tornar democrata tecnocrático. Isto é, utilizar tudo o que é o conhecimento mais evoluído sobre a atividade económica, e por mais evoluído, por vezes, é voltar a colocar questões antigas. O Keynes, por exemplo, perguntava como é que se paga a guerra quando estávamos na Segunda Guerra Mundial. How to pay for the war. Ora, estamos hoje outra vez com o mesmo problema. Como é que se vai pagar esta guerra que estamos a disputar? Porque é uma guerra em episódios. Sim. Mas, no seu conjunto, é um livro. Joaquim, e já agora, qual deve ser a decisão do Presidente da República? Convocar eleições antecipadas ou nomear o outro Primeiro-Ministro? Convocar eleições antecipadas é a mesma coisa que usar o corta-fogo num incêndio florestal. Pode ter utilidade se parar o incêndio e a seguir se avançar para um novo capítulo. Mas isso só bombeiros experimentados é que conseguem fazer. E eu não penso que o atual Presidente da República seja um bombeiro suficientemente especializado para jogar com os contrafogos. E, portanto, não me parece que a passagem direta para eleições seja o caminho mais inteligente e mais eficaz. Era preferível passar alguns meses de coligações parlamentares para depois, sim, enfrentar... Mas, Joaquim, coligações para quê se há maioria absoluta? É? Coligações para quê se há maioria absoluta? Porque essa maioria absoluta vai se desfazer espontaneamente. Mas se não houver eleições, a maioria absoluta não se desfaz. Joaquim. Continua a ter Continuam maioria no estar lá. Parlamento. Sim. Mas podem alterar o seu modo de relação com os outros partidos que estão no Parlamento. Deixa-me ouvir o Jorge sobre isto. Eu Jorge. estou totalmente de acordo com o Joaquim. Eu acho que as eleições antecipadas não resolvem o problema de nós percebermos qual é a magnitude do incêndio. Eu julgo que o Presidente devia criar condições para que o debate fosse muito mais sério sobre o que se passou. Porque ao fazer as eleições... Mas tens um primeiro-ministro missionário e um governo omitido. Está bem, mas o que estamos a dizer é, ao criar a onda da campanha eleitoral, veio outra vez, ou seja, é como se o indivíduo não fizesse uma reflexão sobre o que lhe tinha acontecido. Vamos fingir que não aconteceu nada e vamos fazer uma nova campanha eleitoral. Para dizer o quê? Que vou pôr mais IUC, menos IUC? Que vou dar mais aos médicos e menos aos médicos? Não, o problema é muito mais profundo. O problema que nós temos é um problema do sistema que se envolveu à roda do Estado, em que há um conjunto de interesses das pessoas que vão para dentro da política que depois geram este tipo de casos. Camilo, isto é sucessivo, não é uma coisa que aconteceu hoje, aconteceu com não sei quantos. Sim, durante 8 anos. Não durante 8 anos, aconteceu no tempo de... Nós temos que pensar que a política, com os fundos europeus, começou com alguns problemas já comunistas de Pessoa Cavaco Silva, Sim. Se nós nos lembrarmos. Sim. Depois foi de Zé Sócrates. Olha, parece que o Carlos César te ouviu. Acabou de dizer que o PS está preparado para escolher um novo líder e um novo primeiro-ministro. Pronto. E o que é que acontece?
mas vindo de Carlos César e a forma como Carlos César governou os Açores e a forma como se comportou na política, eu diria que vai ser mais do mesmo. Ora, esse mais do mesmo a existir é que é bom que exista, que é para ser denunciado. Porque é isso que tem que vir para cima da mesa. E, entretanto, o Se o país PSD se voltar para os temas judiciais, então não está a resolver o problema do país. Porque tem que ser o PS e o PSD a quererem os dois fazer isso. Porque é nestes dois partidos que o regime ainda assenta. Então, mas agora vamos a questões práticas. Com o primeiro-ministro demitido, como é que se governa um país nos próximos meses até fazer esse debate, estás a dizer? O PS que indica o primeiro-ministro e o Presidente da República aceitam. E depois qual é a vigilância do Presidente da República sobre o primeiro-ministro? Tem que ser diferente. O que nós estamos a querer dizer é cuidado, Camilo, porque ir para eleições dá a ideia que o problema da democracia se resolve com eleições. Bem, eu pensava que as eleições eram certo da democracia. Se fosse assim, não tinha originado o que originou. É porque o regime, na essência, tem vários problemas que não resolveu. E, portanto, esse debate tem que ser feito. Sem dúvida, é possível fazer mas esse é o debate do como é que se diz, da campanha eleitoral. Pode ser o debate da campanha eleitoral. É esse debate. Só que a serenidade não impera na campanha eleitoral. Vai imperar a demagogia, o soundbite. E, portanto, tem que haver... Ou seja, o que é importante é mais ou menos o que aconteceu. Repare, as grandes mudanças na sociedade, uma parte das mudanças foi sempre a seguir a crises políticas sérias. Se nós nos lembrarmos, o caso de Mota Pinto, foi um caso evidente, até o próprio Cavaco Silva com um governo minoritário. Todas essas perturbações de uma convivência... Reparem, é óbvio que isto é um risco para o Presidente. Desloca o poder para Belém. Porque é o próprio Presidente que interpreta e diz: eu prefiro que o país viva com o governo do Partido Socialista a viver com um novo governo que eu não sei... Jorge, mas eu não tenho confiança nenhuma de que o atual Presidente da República, pelos disparates que já fez, seja a pessoa mais indicada para mas, Camilo, há pouco não queria dizer que ia discordar do Joaquim em relação ao Presidente, depois desviei a minha conversa. Onde é que eu discordo, Joaquim? Eu acho que nós temos que eleger um órgão político para fazer a sindicância. E neste momento só pode ser o Presidente da República. Mas ele não tem o Conselho de Estado não é. Camilo, mas o regime democrático assentou a resolução de duas crises em credores em poder judicial. Agora, se calhar, tem que assentar no Presidente da República, que é a instituição da democracia que diz, no caso de... Porque o Presidente da República representa a arbitragem da comunidade política. E ele diz, bom, eu como árbitro desta comunidade política, para mim o regular funcionamento das instituições é isto. E é o discurso que ele deveria fazer. Para mim o regular funcionamento das instituições é isto. E se o Presidente da República, Camilo, isto é muito simples, se o Presidente da República vier com um discurso em que relembra o que disse ao Primeiro-Ministro sobre Galamba, tenho a certeza que o Partido Socialista recua. Porque ninguém se vai esquecer, porque apesar de até esta nova versão dos virem, você fala demais, essa versão de quem vem? Dos simpatizantes da esquerda ou da direita? Provavelmente da esquerda, porque querem desestabilizar o poder do Presidente da República. Se o Presidente da República vier dizer ao país, eu quero relembrar aquilo que disse ao Primeiro-Ministro sobre este Ministro, e que agora, por acaso, até tem um processo. O Partido Socialista não pode dizer que isto... Pode dizer, então, mas espera lá aí uma coisa. O Presidente da República... nós temos a maioria absoluta. E, portanto, ele diz, não, neste momento não tem maioria absoluta. Eu é que decido que vocês continuam a governar com a maioria absoluta. E então o poder voltou para o Presidente da República. Ora, vamos ver, esta pedagogia, este didatismo, esta vontade do Presidente de querer esclarecer esta crise, eu acho que não se coaduna com eleições, enfim, estou a imaginar o que é o festival e o carnaval
eleitoral em plena ebulição e mais, e com a possibilidade do Partido Socialista dizer, mas ninguém foi acusado. Sim, isso é verdade. Quer dizer, isto é um... Sim. Bem, nós já vamos com 4 minutos para além da hora, mas Joaquim ainda quer dizer mais qualquer coisa. Não, queria falar de uma coisa que se chama o interregno. O interregno, como diz a palavra que é entre reis, acontece quando é preciso refundar um sistema político no tempo da monarquia, porque há uma dinastia que chega ao fim, ou porque já não tem descendentes, ou tem de ser substituída, etc. E, portanto, nós, na democracia, também temos interregnos. Os americanos vão precisar de fazer um interregno depois do fim do Trump, porque o Trump não vai deixar pedra sobre pedra no Congresso americano. Temos de fechar, Joaquim, temos de fechar. E por isso, esses interregnos democráticos são comandados por um maestro que é um presidente. E é o presidente que usa o interregno para dizer vamos refundar as nossas linhas de orientação política. Muito bem. E nós temos uma vantagem nesse aspecto que é a União Europeia. Vamos lá pensar Portugal dentro da União Europeia. Tem que ficar para o próximo programa, Joaquim. Está bem. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu quero pedir desculpa, passámos 6 minutos a hora, que o programa costuma ser de 1 hora. Nós voltaremos na próxima semana. Não vai faltar matéria para debate na próxima semana, nomeadamente qual é a solução encontrada pelo Presidente da República, o que é que os partidos devem fazer e como é que nós podemos evitar o interregno que o Joaquim estava a falar. Antes de irmos embora, quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, tenha uma grande semana e, para o final, o pedido de sempre. Colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A explicação é simples, aquilo que você ouve aqui não ouvi mais sítio nenhum. Obrigado, eu e você encontramos amanhã às 8. Com licença.